Olá, meus amores, bom dia. Vamos fazer a correção da nossa atividade de hoje no material complementar de Matemática 2. Essa parte aqui que tem estatística, páginas 150, 151 e 152. Primeira questão diz o seguinte: observe as notas de matemática de 20 alunos da classe de Ana. Aqui a gente tem as notas. Elabore uma tabela de distribuição de frequência com frequência absoluta, relativa e frequência acumulada. Em seguida, com base na tabela, responda aos itens. Então, vamos para a nossa tabela. Nós temos as notas, né? Que as notas são 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui a gente tem um total. Então, nós temos a frequência das notas. Quantas notas 5 a gente tem? 6. Quantas notas 6? 4. Quantas notas 7? 4. Quantas notas 8? 3. Quantas notas 9? 2. Quantas notas 10? 1. Então, aqui nós temos a quantidade de vezes que a nota está se repetindo. Somando todas as frequências, nós temos um total de 20. Então, vamos para a frequência acumulada, que é você somar a frequência, né, atual com a anterior. Então, aqui vai ser 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 4, 14, 14 mais 3, 17, 17 mais 2, 19, 19 mais 1, 20. Aí, esse espaço total fica em branco, né? Você coloca uns tracinhos aí. Vamos para a frequência relativa. Como é que a gente calcula a frequência relativa? É a frequência dividido pela o N, que é o número total de frequência, vezes o 100%. Então, a frequência 6, o total é 20 vezes o 100. Cancela um zero do 100 com um zero do 20, vai ficar 60 dividido por 2, que dá 30. A próxima frequência é 4, então vai ficar 4 sobre 20 vezes 100. Cancela um zero do 100 com um zero do 20, vai ficar 40 dividido por 2, que dá 20%. Como a gente já fez no 4, que é 4 novamente, a gente vai só repetir aqui, ó, 20%. Agora, frequência 3, 3 sobre 20 vezes 100. Cancela um zero do 20 com um zero do 100, vai ficar 30 dividido por 2, que é 15%. Agora, a frequência é 2, vai ficar 2 sobre 20 vezes 100%. Cancela um zero do 100 com um zero do 20, vai ficar 20 dividido por 2, que é 10%. E aqui a frequência é 1, 1 sobre 20 vezes 100%. Cancela um zero do 100 com um zero do 20, vai ficar 10 dividido por 2, que é 5%. Somando todas as porcentagens da frequência relativa, vamos ficar com 30 mais 20, mais 15, mais 10, mais 5, que dá 100%. Agora, a gente vai fazer a frequência relativa acumulada, ou a frequência acumulada relativa, né? 30, que vai ficar 30. 30 mais 20, 50. 50 mais 20, 70. 70 mais 15, 85. 85 mais 10, 95. 95 mais 5, 100%. Ok? Então, aqui você completa com um tracinho. No item A, ele pergunta o seguinte: quantos alunos obtiveram nota 6, que é a nota mínima de aprovação? Então, de acordo com a nossa tabela, os alunos que obtiveram nota 6 foram 4. Então, 4 alunos. Você coloca aqui, 4 alunos. Quantos alunos obtiveram nota menor ou igual a 7? Então, vamos ver aqui, ó. Os alunos que obtiveram nota menor ou igual a 7. Então, são 6 mais 4, que dá 14 alunos. Então, 14 alunos. Qual é a porcentagem de alunos que obtiveram nota menor que 7? Menor que 8. Os alunos que obtiveram nota menor que 8 são os alunos que obtiveram notas até 7, né? Que representa o quê? 70%, né? Que nós vamos somar a porcentagem de 30 mais 20 mais 20, que vai dar 70%. E no item D, ele pede qual foi a porcentagem de alunos aprovados e a porcentagem de alunos reprovados. Os alunos reprovados foram aqueles que obtiveram nota 5, que são 30%. E os aprovados foram todos os demais, ó. Então, os 30% menos 100% sobra 70%.
Então, reprovados 30% e aprovados 70%. Vamos para a questão 2. Os conceitos dos alunos de uma turma de um curso de pós-graduação em administração de empresas foram os seguintes. Nós temos aqui os conceitos C, A, B, C, A, E, B, E, B, B, D, D, C. Ok? Então, nós temos aqui as categorias, né? Os conceitos A, B, C, D e E. Vamos para a próxima questão. Construa uma tabela com todas as frequências. Então, o item A, ele quer uma tabela com todas as frequências. Com a frequência acumulada, a frequência relativa e a frequência acumulada relativa. Então, os conceitos foram os conceitos A, B, C, D e E. E aqui você coloca o total. A frequência é a quantidade de A que está se repetindo lá. Tem 6 A se repetindo, então tem 6 conceito A. B, eu tenho 8 B se repetindo. Tenho 12 B se repetindo. 4 B se repetindo e 5 B se repetindo. No total, eu tenho 35, né? Que é o meu N aí, o número total de frequências. Frequência acumulada vai ser a frequência atual mais anterior, então aqui vai ficar 6. 6 mais 8, 14. 14 mais 12, 26. 26 mais 4, 30. 30 mais 5, 35. Aqui você preenche com tracinho. Agora, vamos para a frequência relativa, que é aquela formulazinha. F sobre N vezes 100%, que é a frequência, que é 6, sobre o número total de ocorrências, que é 35, vezes 100. Resolvendo isso aqui, vai dar 17,1%. Aqui vai ficar 8 sobre 35 vezes 100, vai ser igual a 22,8%. Aqui vai ficar 12 sobre 35 vezes 100, que dá 34,2%. Aqui vai ficar 4 sobre 35 vezes 100, que fica 11,4%. Aqui vai ficar 5 sobre 35 vezes 100, que dá 14,2%. Somando todas as porcentagens, o meu resultado de frequência relativa vai dar 100%. Agora, vamos para a frequência acumulada relativa. Vai ser a frequência relativa atual mais a anterior. Aqui fica 17,1%. Aqui vai ficar 17,1% mais 22,8 dá 39,2. 39,9, perdão. 39,9 mais 34,2 dá 74,1. 74,1 mais 11,4 dá 85,1. 85,1 mais 14,2 dá 100%. Aqui você completa com tracinho. Essa foi a tabela da letra A. Na letra B, ele pede o seguinte: quantos alunos obtiveram o conceito A? Então, 6 alunos, né? A gente for olhar na tabela, a frequência são 6, então 6 alunos. Sabendo que a média de aprovação é o conceito C, quantos alunos estão reprovados? Né? Então, sabendo que a média de aprovação é o conceito C, então, quantos alunos estão reprovados? Então, os conceitos D e os conceitos E estarão reprovados, né? Que são 4 mais 5, que é 9. Então, 9 alunos. Qual é a porcentagem de alunos que obtiveram o conceito C? Então, o conceito C foram 34,2%. Então, você vem aqui e coloca 34,2%. Qual é a porcentagem de alunos que obtiveram o conceito D e o conceito E? Então, a gente vai somar os conceitos D mais o conceito E. D, 11,4% mais 14,2%, que vai dar 25,6%. Qual é a porcentagem de alunos que obtiveram o conceito A ou B? Então, os alunos que obtiveram o conceito A e B é 17,1 mais 22,8, que dá 39,9%. Então, você vem aqui e completa. 39,9%. Questão 3. Uma pesquisa sobre a cura do câncer nos anos de 1970 e de 2005 apresentou os seguintes resultados. Nós temos aqui o tipo de câncer, o ano de 1970 a porcentagem correspondente, e no ano de 2005 a porcentagem correspondente. No item A, ele diz o seguinte: em 2005, qual é o tipo de câncer que teve o maior
aumento percentual em relação a 1970. Então, a gente vai ter que fazer a subtração, né? Do ano de 2005 por 1970. Aqui vai dar 30%, 15%, 7%, 14% e 11,5%. Então, o maior percentual de aumento foi no câncer de próstata, né? Com 30%. Aqui ficou faltando um zero, tá, gente? 30%. No item B, ele pede pra gente fazer um gráfico de colunas, né? Comparando os resultados de 1930 e 2005. Aí eu desenhei aqui o gráfico de colunas. Aí eu fiz de 25 em 25, né? A minha divisão, mas vocês poderiam estar fazendo de forma diferente. Essa foi a minha opção. E aí eu fui colocando os valores de acordo, né? Mais ou menos de acordo com o que estava lá. No de próstata, né? Diz aqui que no de próstata eu tenho 69% em 1970, né? Então, eu coloquei ele mais ou menos aqui, ó. E 99%, né? E não chega a ser 100%, então eu coloquei aqui em 2005. E assim eu fiz também com os outros, né? Ficando dessa forma. Aí eu pintei aqui mesmo com o lápis de escrever o 1970 pra gente poder ter uma legenda, né? Coloquei aqui a legendinha do lado, tá? Vamos para a questão 4. No decorrer dos anos, o número de turistas que entram no Brasil anualmente tem variado. Observe a tabela e responda. Em sua opinião, que tipo de gráfico representa de forma mais clara essas informações? Então, voltando aqui para as informações. As informações são essas: o ano e o número de turistas. Então, o tipo de gráfico mais adequado seria um gráfico de barras ou colunas. Aí ele pede para a gente construir o gráfico que a gente escolheu no item anterior. Então, aqui, ó. Eu fiz aqui o gráfico para vocês, com todos os anos, tá? Colocando aqui os valores referente aos turistas em cada um dos anos, tá bom? Vocês poderiam ter feito com outra... Aqui, com outra divisão, tá? Eu peguei aqui a resposta do livro assim, tá? Questão 5 diz o seguinte: um site voltado para jovens entre 13 e 18 anos de idade perguntou a seus visitantes de que forma os colegas influenciam na sua vida. Os resultados obtidos estão sendo apresentados na tabela a seguir. Nós temos aqui, ó, de forma positiva 50%, não influenciam 20%, de forma agressiva 5%, não responderam 25%. Aí no item A, ele pede para a gente construir um gráfico de setores com essas informações. Só construir o gráfico e colocar as porcentagens na tabela, né? No gráfico, da tabela no gráfico. Então, responderam de forma positiva, 50%, então é a metade do setor. Não responderam, 25%, então divide essa outra parte do setor ao meio, né? Porque cada partezinha dessa dividida em 4 vai ser 25%. Não influencia, 20%, então vamos deixar aqui os 5%, né? Não responderam, respondem de forma negativa. Então, esse é o nosso gráfico de setor. No item B, ele diz o seguinte: sabendo que 2.000 internautas foram pesquisados, faça um gráfico de barras ou de coluna mostrando o número de internautas que participaram da pesquisa. Então, vamos lá. Nós vamos calcular cada porcentagem, tá? Dessas daqui, usando o número de entrevistados, que é, né, 2.000. Então, 50% de 2.000 candidatos vai dar 1.000. 25% de 2.000 candidatos vai dar 500. 20% de 2.000 candidatos dá 400 e 5% de 2.000 candidatos dá 100. Então, descobri aqui, eu vou construir o gráfico, tá? Nós temos aqui 1.000, né, que responderam de forma positiva. 500 não influenciam. Deixa eu ver aqui. Aqui, 25%, né? Que representa o 500, não responderam, tá? Não responderam aqui, ó. 400
que é o 20%, não influencia aqui. E responderam de forma negativa, é o 100%, 10, né? Que é o 5% que tá aqui, tá? Então, tudo representado aí. Aqui, ó, vocês podem observar que ele não colocou todos os valores, tá? Aí vocês podem ter feito de forma diferente, colocando os valores, mas não tem problema, tá?